Olá galera, voltei, professor Tony, vamos agora falar sobre reino protista e o reino fungi. Começando aí, seguindo até uma evolução, vamos começar com o reino protista e com protozoários. Bom, protozoário já está aí dentro, reino protista, primeira grande característica marcante é o fato de serem eucariontes, porque o grupo anterior, o reino anterior, era o reino monera, o reino das bactérias, procariontes. Agora não, aqui são eucariontes. Isso significa que tem um núcleo organizado, tem organelas melanosas, tudo isso porque tem a carioteca. Só que quando você fala célula eucarionte, tem dois tipos de células, animal e vegetal. Protozoários, somente célula animal. São todos os protozoários, todos unicelulares, beleza? Constituídos por uma única célula. Consequentemente, até com uma característica do grupo, por isso que eu coloquei aqui, a ausência de tecidos e também a ausência de órgãos. São todos heterótrofos. Beleza? São consumidores. Portanto, só vão fazer a realização da respiração. Podendo ser a respiração aeróbica, também conhecida popularmente como respiração celular, ou até mesmo a respiração anaeróbica. Se for anaeróbica, fermentação lática. Claro que também temos que lembrar que existem alguns seres que são facultativos. Se tem oxigênio, vai rolar respiração celular tranquilamente, mas se não tiver, vai acabar realizando a fermentação lática, beleza? Agora, em que locais, em que habitats que nós vamos encontrar protozoários? Encontramos protozoários no meio aquático e também dentro dos seres vivos, beleza? Dentro dos seres vivos pode trazer benefício, por exemplo, o protozoário que vive no intestino do cupim para fazer justamente a digestão da celulose da madeira, beleza? Mas tem, infelizmente, aqueles que são prejudiciais, são parasitas, portanto, muito relacionados a patologias, a doenças. Bom, outra característica importante, Tony, sistema digestório, sistema respiratório, por que isso? Porque é muito comum você pegar livros de zoologia, que é o estudo dos animais, e começar justamente falando de protozoários. Isso porque ele apresenta célula animal. Mas sendo assim, temos que dar as características de animais. Tem sistema digestório? Não, é ausente. Mas espera lá, Tony, você disse lá no começo que é heterótrofo, então são consumidores, então tem que comer. Se tem que comer, como que a comida vai entrar? Tem boca, tem tubo, tem fiofó? Não, não tem. Então, conclusão, eles vão ter que fazer uma ingestão de alimentos por endocitose, também conhecida como fagocitose, que é a ingestão de partículas sólidas, como se a célula estivesse comendo, e a pinocitose, que é a ingestão de partículas líquidas, que é como se fosse, vamos dizer assim, a célula estivesse bebendo. Então, com isso, pela endocitose, fago e pinocitose, está acontecendo a entrada de substâncias dentro dessas células, beleza? Uma vez dentro da célula, começa justamente o processo de digestão, e aí não tem jeito, né? Digestão intracelular, uma digestão celular acontecendo justamente pelos lisossomos, beleza? Tony, respiração, tem? Ó, nós temos alvéolos pulmonares, os outros vão ter justamente aí no caso, pele com umas minhocas, que vai fazer pela pele, com respiração cutânea, ou então a peixe tem brânquia, aqui não. Aqui é tudo a nível de célula, gente. Estamos falando de um ser vivo que é uma única célula. Então, conclusão, só vai acontecer a nível celular. Portanto, vai fazer uma troca gasosa por difusão, mas na membrana plasmática. Beleza? Tony, sistema excretor. Na verdade, não tem sistema algum, né? É tudo ausente. Tudo acontece a nível de célula. Excreção acontece. A gente não pode esquecer da excreção celular, complexo de Golgi, juntamente com a membrana plasmática. Então, tudo a nível de célula. Como que eles vão fazer a reprodução? A principal é a reprodução assexuada. Vamos dizer assim, 80% aí dos protozoários vão estar realizando a divisão simples, beleza? Que é uma célula se dividindo em duas, pode ter um nome de cisparidade, pode aparecer também o nome de bipartição, divisão binária, popularmente, né, o mais popular, mais usado, caído em prova, divisão simples. Mas também pode aparecer a divisão múltipla, que é uma célula se dividindo em 3 ou mais, beleza? Por exemplo, o protozoário da malária acaba realizando esse tipo de processo. Existem alguns protozoários que podem fazer a conjugação, que é aquela troca-troca de material genético, e até mesmo a reprodução sexuada. Agora, em relação à locomoção dos protozoários, uma característica que às vezes é bem lembrada em prova, temos alguns tipos, como por exemplo, posso falar que alguns têm flagelo, que é aquele famoso rabinho, um dos mais famosos, Trypanosoma cruzi. Já a grande maioria dos protozoários tem um flagelo, mas pode acontecer de ter um ou outro protozoário com vários flagelos. Por exemplo, essa daqui é a Giardia lambia, ela tem vários flagelos aí para sua locomoção, beleza? Já aqueles que apresentam cílios, são bastante cílios ao longo da membrana,
Com isso, eles acabam nadando muito, muito rapidamente. É o caso do paramércio. Já os sacordíneos, a gente acaba falando, um termo mais popular, né, os famosos pseudópodes, falsos pés, que aí nós temos justamente em destaque a ameba. A própria membrana plasmática é a estrutura, vamos dizer assim, de locomoção. E tem aqueles que não têm estrutura de locomoção, são dependentes, são justamente os esporozoários. Mas você fala assim, Tony, cai muito protozoário em prova? Cai. São as características que mais caem? Não. O que mais cai são as protozooses, as doenças causadas por protozoários. As 3 primeiras são as mais famosas, que está ali na lista, ó, doença de Chagas, malária e a amebíase. Só que eu nem vou comentar nessa aula agora, porque nós vamos ter uma aula só para se aprofundar nelas, beleza? Aqui no futuro bem próximo. Agora, a giardíase, a famosa Giardia lambert, está aqui, ó, o desenho dela, cheia de flagelos. Ela, na verdade, é muito parecida com a amebíase, tem a mesma forma de transmissão, mesma forma, na verdade, também de sintomas, tudo igual, medidas preventivas, a profilaxia, tudo igual a amebíase, beleza? Depois a gente conta mais sobre isso. Agora, toxoplasmose. Essa, na verdade, é muito comum para as cães e gatos, principalmente animais aí no geral. Cães e gatos hoje em dia são um destaque, é um problema intestinal para esses animais. O grande problema é justamente eles adquirem ao lamber fezes, ou comer fezes de outros animais, ou as próprias fezes, e acaba se autocontaminando, ou se contaminando comendo as fezes dos outros na rua. Bom, com isso, para ele tem um problema intestinal. Agora, para nós, é quando um cachorro lambe as fezes ou come as fezes, fica o cisto na boca e ele lambe a nossa boca. Ou um gato que, na verdade, mexe com as fezes, se lambe todo e os cistos ficam nos pelos. E aí, de você fazer o carinho, esse cisto fica na mão. Se você levar para a boca, nariz ou olho, você vai adquirir a patologia, beleza? É uma patologia que preocupa no sentido de, se você levar para o olho, pode causar uma cegueira ou até mesmo, no caso, mulheres grávidas, gestantes, pode ter justamente uma doença congênita, a criança vai nascer com deformidades, com problemas neurológicos bem severos, bem graves. Leishmaniose, também conhecida como úlcera de Bauru, isso porque ela foi descoberta aqui na cidade de Bauru, no estado de São Paulo, e tem como característica aí justamente ser transmitida por um mosquito. O nome do mosquito é mosquito palha, porque ele é meio marronzinho, parece que tem uns pelinhos em cima que lembra uma palha, e ele, portanto, se é mosquito, transmite pela picada, pela saliva da mosquitinha da fêmea, né? O problema é que o Leishmania brasiliensis, o nome do protozoário, vai justamente aí comer pele e cartilagem. Então, as feridas vão corroendo a pele e a cartilagem da pessoa. Se a pessoa não se cuidar, por exemplo, afeta muito na região do rosto, do nariz, fica um buraco na cara da pessoa. Claro, leva-se muito tempo, a pessoa tem que ser desleixada. Doença do sono, você vai falar assim, essa eu tenho, né? Tenho sempre. Não, ela é transmitida por uma mosca chamada de tsetse. Dizem as más línguas que quando essa mosca pica, ela faz tsetse. Não sei, nunca ouvi, não gostaria de ouvir. Isso porque ela transmite o Trypanosoma brunei e o brunei vai comer o cérebro da pessoa. Então a pessoa não é que entra num sono profundo, não. Vai comendo o cérebro, a pessoa entra num coma profundo e acaba por morrer depois de algum tempo. Então, na verdade, é uma doença muito grave. Então, se você escutar tsetse, né, complicou, já era, né? E a última patologia chamada de tricomoníase, aonde na verdade ela é conhecida por outros nomes, pode ser chamada de uretrite, pode ser chamada de vaginite, mas o apelido que pegou foi doença de Motel. Isso você perde, claro, né, o nome do protozoário, Trichomonas vaginalis, então é uma DST. Só que você pode pegar também por banheiro público, banheiro de hidromassagem e roupas de cama, banho e íntimas, né? Tem casal que gosta de fazer em cima da mesa, então cama, mesa, banho íntima, né? Beleza? Bom, o homem tem, mas o homem é assintomático, ele não tem sintomas. A mulher vai ter os sintomas clássicos. Primeiro, né, toda a palavra da anatomia humana terminou com it, portanto significa inflamação. Então, vaginite, inflamação da vagina, tendinite, inflamação do tendão, uretrite, inflamação da uretra, apendicite, inflamação do apêndice, bronquite, inflamação dos brônquios, sinusite, inflamação dos seios da face, né? Aqui seria mastite, inflamação das mamas. Então, it, inflamação. Se é it, tem as 3 características, a tríade inflamatória, dor, calor e rubor. Dor em qualquer posição, calor, porque tem lugar, vamos supor, estou com uma tendinite, então esse local fica mais quente que outras partes do meu corpo, e o rubor, que é a vermelhidão. Toninho, o inchaço. Nem sempre o inchaço é visível. Nessa patologia é o edema, beleza? Então a pessoa, além de ter justamente os processos inflamatórios, tem também o edema. E a última, que é o característico, é o corrimento, que é um corrimento clássico. O médico bate o olho, sente o cheiro, ele já sabe que é o Trichomonas vaginalis, a tricomoníase. Isso porque ela apresenta como corrimento, ele é bem pegajoso, tem, na verdade, característica de ser espumoso também e
amarelo para um esverdeado. Além de ser extremamente fétido, foi dessa patologia que surgiu o apelidinho cheirinho de bacalhau, porque tem realmente cheiro de peixes e frutos do mar apodrecido. É uma característica desta patologia. Beleza? Então essas são as principais patologias aí relacionadas a protozoários. Claro, as 3 principais a gente comenta num outro vídeo, beleza?